Olá, meu nome é Vicente Saldanha, eu sou professor de inglês e literatura de língua inglesa no curso de letras da Unicinos e atuo também em alguns outros cursos que têm inglês no currículo. Nesse semestre eu ministrei a atividade acadêmica Projetos para Ensino de Inglês, que tem a proposta de apresentar a pedagogia de projetos ou aprendizagem baseada em projetos aos alunos de licenciatura em letras e inglês. Então, no primeiro momento, no grau A, a gente fez um estudo sobre a fundamentação teórica da pedagogia de projetos e analisamos situações em que houve aplicação, já houve alguma aplicação dessa proposta pedagógica em escolas, e depois os alunos elaboraram projetos em grupos a partir de interesses e necessidades deles. Eles se organizaram, fizeram um levantamento de questões que eles gostariam de estudar e elaboraram produtos a partir disso. Então, isso foi o grau A. No grau B, a proposta do plano de ensino era conhecer algumas realidades de escola, ou seja, os alunos visitariam ou teriam um relato de turmas de língua inglesa em escolas regulares, e a partir disso montariam, desenhariam projetos hipotéticos que poderiam ser aplicados nessas turmas de língua inglesa, né? Também junto com alguma orientação aos professores. Mas aí no início do grau B, a professora Graziella Andrietti fez contato comigo e me falou da possibilidade de um trabalho com o SJMR, o Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados, que é filiado à SAVE e que já tem uma parceria com o Tarim. E ela disse que eles poderiam ter uma necessidade, ou que eles haveriam de ter uma necessidade de algum apoio para o uso do inglês. Então, nós combinamos uma visita dela e de algumas outras pessoas a uma aula. Então, no começo de maio, nós tivemos uma visita via Teams da professora Graziella, do Wesley de Oliveira, que trabalha com a área de extensão e com o Tarim e o NEAB, e de um representante do SJMR, o Anderson Fagundes. Então, nessa ocasião, o Anderson nos mostrou a estrutura, nos apresentou a estrutura do SJMR e nos contou que eles têm recebido e acolhido principalmente migrantes e refugiados venezuelanos ou de outras nacionalidades, mas também falantes de espanhol, mas que eles têm a perspectiva de agora, em seguida, receber afegãos e ucranianos, em função agora da crise, né, na guerra na Ucrânia, na crise da guerra da Ucrânia. E essas são pessoas que provavelmente não falam português ou que falam muito pouco português, então a interação vai precisar ser feita em inglês. Então eles nos pediram alguma forma de suporte. Naquela aula, então, também surgiram algumas ideias iniciais do que poderia ser feito, mas a gente acordou de fazer uma visita para conhecer em mais detalhes. Então, 2 semanas depois, um grupo de alunos e eu fomos ao escritório do SJMR em Porto Alegre, e aí conversamos com toda a equipe, e eles nos apresentaram as suas demandas principais e mais urgentes. E aí ficou definido, então, que os alunos da cadeira o que eles poderiam fazer seria a tradução de alguns documentos que seriam de um primeiro contato, né, que essas pessoas teriam com o serviço. Então, nos enviaram esses documentos, que são o folder do SJMR, uns questionários para a elaboração de um perfil familiar e socioeconômico, uh, uma mensagem automática que já existe em inglês, e aí foi feita uma simplificação dessa mensagem, e também um termo de permissão do uso de imagem. Então, eles nos enviaram esses documentos, novamente os alunos se reuniram em grupos e aí trabalharam na tradução desses documentos para o inglês. Então, durante algumas aulas eles trabalharam nisso e ao final, então, compartilharam suas produções. A gente fez alguns ajustes finais e aí eu pude, ao final, enviar de volta para o SJMR os documentos, então, traduzidos para o inglês ou com tradução revisada. No nosso último encontro, os alunos todos comentaram da sua alegria de poder ter participado desse processo todo e da relevância desse trabalho, né? Eles ficaram bastante contentes de poder
realmente participar de um projeto que tem uma relevância social significativa. Além do fato de trabalharem com tradução, que alguns deles têm interesse pessoal em trabalhar com isso, e não é uma prática regular do curso, então foi um desafio interessante para eles aqui. Então, em resumo, apesar de não se ter feito a proposta inicial do plano de ensino de fazer projetos para a sala de aula, nós podemos dizer que os objetivos, as competências da atividade foram realmente atingidos, porque os alunos tiveram experiência da elaboração de projetos, partiram de demandas específicas, seguiram uma série de etapas que tiveram que realizar de pesquisa e da construção e construíram um produto final que vai ter uma circulação real e que tem uma relevância social também. E a ideia agora é a gente continuar essa parceria com o SJMR nas edições futuras da atividade acadêmica, né? Para daí atender às outras demandas que surgirem nesse momento. É isso, então. Agradeço pela atenção. Obrigado. Até mais.